Oi pessoal, tudo bem? É muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Caso você esteja aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveite para fazer a inscrição aí no meu canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que um vídeo novo for postado. E peço também para você que já conhece o conteúdo que compartilhe bastante, que divulgue bastante, para que mais pessoas sejam ajudadas com tudo que a gente coloca aqui. E abra seu coração, abra sua cabeça para o que a gente tem para pensar hoje, porque eu vou falar sobre coragem, esse elemento tão importante para a construção de uma vida sensacional. E é sobre vida que a gente fala aqui. Então, viva a vida! O medo te atrapalha? Você já perdeu oportunidades importantes na vida por causa do medo? Você tem o hábito de deixar para trás coisas que gostaria de fazer porque tem medo de começar essas coisas? O medo atrapalha você? Esse é um problema universal. Todo mundo tem medo. Só que alguns de nós têm medo demais. E o medo impede a gente de crescer. O medo atrofia o tamanho da nossa existência. Então a gente precisa entender, em primeiro lugar, que medo é uma grande dor, é um grande problema de todas as pessoas. E uma coisa boa, a gente pode vencer o medo, a gente pode mudar a maneira de pensar e então incorporar à nossa vida muita coragem. Coragem é uma das virtudes mais admiradas da humanidade. Tudo que na vida vale realmente a pena fazer, tudo que de fato tem um valor muito profundo, envolve coragem. Sem coragem, a gente não constrói uma vida boa. Sem coragem, a gente não faz nada digno da vida humana. Certamente, a coragem é uma das virtudes mais admiradas pela humanidade. E eu não conheço, e acho que você também não deve conhecer, uma estátua nesse planeta edificada, construída, erguida em homenagem a uma pessoa covarde. A gente faz menção de coragem de soldado, a gente faz menção de coragem de ativistas sociais, a gente faz menção de coragem a muitas pessoas, mas ninguém faz menção de honra à covardia ou ao medo. Então a gente percebe que na base da construção de um caráter forte e admirável está essa virtude, essa força chamada coragem. Toda vez que eu penso nas pessoas que eu admiro, eu percebo que nessas pessoas existe um elemento comum em todas elas, a coragem. Eu olho para as pessoas que eu admiro na liderança, pessoas que eu admiro no cuidado da família, eu olho para pessoas que eu admiro na administração de seus recursos e vejo que são pessoas que deram passos de coragem. Uma frase que eu criei para mim e que me ajuda bastante é essa: a coragem é o fermento que faz a massa da nossa vida se expandir. Eu vou repetir. A coragem é o fermento que faz a massa da nossa vida se expandir. Sem coragem, a nossa vida encolhe, a nossa vida atrofia. E é justamente a coragem que faz com que a gente evolua, cresça, se expanda, faz com que a gente avance para além dos nossos limites. Quando a gente fala de coragem, é muito comum que as pessoas pensem em atos corajosos, heróicos, como de um homem lutando contra um bandido armado, como uma pessoa lutando contra um animal enorme, um predador perigosíssimo, mas na verdade coragem é uma virtude diária. Ela é exigida de nós todos os dias da nossa vida, várias vezes a cada dia. Como eu falei, sem coragem a vida diminui. Sem coragem, o ritmo da vida vai a passo de tartaruga. Sem coragem, a gente empobrece em todos os sentidos. A coragem, então, dá compasso firme, constante, regular a vida. A coragem faz a gente ultrapassar limites. A coragem faz a gente prosperar em muitas áreas da vida. Portanto, a coragem é um elemento fundamental para a gente evoluir como pessoa. Agora, é bom que a gente saiba que toda vez que a gente decide agir com coragem, essa nossa coragem é testada. Às vezes ela é testada brutalmente. Então, toda vez que a gente se dispõe a fazer algo que vale a pena, a gente sabe que vai ter que pagar um alto preço por causa da coragem exigida. E nesse exato momento, dentro da nossa cabeça, que é o lugar onde a nossa coragem mora, a gente vai ser testado, a nossa coragem vai ser provada. A coragem mora dentro da nossa cabeça, assim como o medo também mora dentro da nossa cabeça. É dentro da cabeça, então, que a gente desenha um cenário otimista, esperançoso, autoconfiante, cheio de coragem, mas é também dentro da nossa cabeça que a gente desenha um cenário pessimista, assustador, apocalíptico e que nos inibe de darmos o passo na sequência. Uma vida pautada na coragem é uma vida repleta de desafios. A pessoa corajosa
gosta de desafios. Ela, na verdade, se desafia constantemente. Talvez você esteja dizendo, mas o meu medo é que quando eu começar a agir, eu precise mudar. Eu preciso mudar o status quo das coisas, a situação atual do meu entorno. Eu não consigo, Fabrini, me imaginar tendo que falar alguma coisa para alguém. Eu tenho medo de que quando eu disser alguma coisa, essa pessoa fique chateada, ou eu tenho medo de quando eu começar a me mover, eu tenha que desalojar alguém. Então, para que eu não mexa na minha realidade interna, eu não tomo os passos. Então, algumas pessoas dizem coisa do tipo, se pelo menos aquela pessoa fosse um pouco mais compreensiva, se pelo menos essa situação externa fosse um pouco mais favorável, se pelo menos alguém ali do lado pudesse me ajudar de alguma forma. Ou seja, a gente se equivoca, a gente se engana quando pensa que para ter um ato de coragem, a gente precisa que a realidade ao redor mude. Antes da gente mudar o estado exterior das coisas, é importante a gente entender que a gente precisa mudar o status quo da cabeça, dos pensamentos. A coragem mora na cabeça. A coragem está ali, ainda que de maneira muito pequena, existe ainda um elemento dentro da sua mente que faz com que você sonhe coisas grandiosas, com que você deseje coisas grandiosas. Portanto, você ainda tem coragem para pelo menos sonhar. E o que você precisa é diminuir o tamanho desses desenhos imaginários que deixam você assustado, assustada, e comece a empoderar, a crescer aquele objetivo que você tanto almeja, aquilo que de fato vai fazer grande diferença na sua vida. Essa troca em que você voluntariamente diminui na sua mente o tamanho do desenho apocalíptico e aumenta na sua mente o desenho, o contorno, o brilho, as cores daquele sonho que você almeja, com certeza você vai sendo encorajado, porque tanto o medo quanto a coragem moram na sua cabeça e você é o dono do seu pensamento. É você que decide se o medo vai continuar morando ali e ocupando um espaço enorme da sua cabeça ou se a coragem vai tomar posse de cada metro quadrado da sua mente. Essa é uma questão de decisão pessoal e de ordem mental. A nossa vida só muda quando a nossa mente muda. A gente só deixa de agir com medo quando passa a pensar com coragem, quando a gente diminui os pensamentos assustadores e amplifica os pensamentos incentivadores, os pensamentos que de fato empoderam a gente para uma ação corajosa. Talvez você queira muito construir uma vida de liberdade, uma vida mais independente, uma vida de prosperidade, uma vida que de fato encha você de júbilo, uma vida que de fato encha você de alegria. Mas, mesmo antes de começar a construção dessa vida, você desiste. Simplesmente porque na sua mente você vê tantos desafios, você vê tantos gigantes que nem mesmo começa a dar o seu primeiro passo. Você então fica nessa posição de inércia, você não consegue se mover e o pior, percebe que outras pessoas menos estudadas, outras pessoas com menos recursos financeiros, outras pessoas com uma família menos estruturada que a sua, costumam seguir corajosamente pela vida e alcançando os objetivos que você nunca conseguiu alcançar. Isso aumenta ainda mais seu abatimento, isso desanima ainda mais você. Isso porque você fica constantemente contando uma história errada para você mesmo. Você fica constantemente dizendo, eu não tenho recurso, eu não tenho quem me ajude, eu não consigo, eu não tive preparo, eu não tenho coragem. Enquanto você continuar alimentando na sua cabeça essas palavras que são verbalizadas às vezes nesses diálogos internos em que você se pega lamentando em voz alta, sozinho, toda vez que você reforça esse pensamento, ele é transmitido ao ambiente de uma forma falada, verbalizada, você só fortalece esse medo dentro de você. Mas deixa eu te dizer uma coisa legal. Você tem, nesse exato momento, tudo o que você precisa para começar a agir com coragem. E deixa eu te dizer de novo, você já tem absolutamente tudo o que você precisa para começar algo incrível na sua vida. Você já tem tudo o que precisa para começar a agir com coragem. Deixa eu te dizer uma coisa. A Apple, né, criadora do iPhone, essa empresa não existia antes de Steve Jobs. Essa empresa que tem um faturamento gigantesco maior do que o PIB de muitos países, uma única empresa. De onde saiu isso? Da mente de uma pessoa. Do nada. Esse sujeito foi criando uma coisa após a outra, foi dando um passo após o outro, até que ele chegou ao iPhone, criou o iPod primeiro, o iPad, todos os computadores, e hoje essa empresa é magnífica.
O que eu quero dizer é que os pensamentos corajosos do Steve Jobs fizeram com que ele criasse muita riqueza. O que eu quero dizer é que este teu sonho de uma vida maravilhosa, de uma vida sensacional, é o embrião, é o que você precisa para construir a realidade. Então você precisa ser encorajado com esse pensamento. Eu já tenho a ideia do que eu quero. Eu já tenho o desenho do que eu quero. E a partir disso você precisa ir dando os primeiros passos. E sabe o que te bloqueia? É porque você, de onde está, visualiza onde você quer chegar e acha que vai chegar num passo só. Isso é impossível. Steve Jobs não chegou do primeiro pensamento ao iPhone. Foi uma evolução de passos corajosos. E cada passo que ele dava era mais corajoso que o anterior. E ele foi acumulando força, foi acumulando reputação e chegou onde chegou. Então é muito importante que você ponha na sua cabeça que você vai chegar lá naquele objetivo, porém fará isso passo a passo. E ao invés de ficar bloqueado diante do seu momento atual e contemplando o seu objetivo final, que você dê um passo em direção àquele grande sonho, celebrando um pequeno sonho que é esse, um pequeno passo que é esse. Eu estou começando a construção de uma vida sensacional. E que cada dia que você passa a fazer uma coisa que nunca tinha feito antes, que você diga para você mesmo, hoje eu fiz o que nunca tinha feito. Eu dei um passo em direção ao meu sonho, portanto eu estou vivendo o inédito. É isso que eu digo para mim. Quando eu quero muito uma coisa, quando eu quero muito um negócio, e o negócio que eu quero é muito grande, eu vou dando passos pequenos e cada passo que eu dou, eu digo para mim mesmo, eu estou vivendo o inédito, eu estou vivendo o inédito. E o que é incrível é que as coisas que estavam na nossa cabeça vão ganhando forma, concretude, cheiro, cor. A gente vai vendo a realidade sendo criada a partir de ideias da cabeça. Eu preciso te dizer uma coisa. A partir do momento em que você começar a andar na direção do seu sonho, corajosamente, imediatamente a sua coragem será testada, e será testada de várias formas. Você, pondo-se em movimento, vai provar a oposição do vento contrário. Seja o que for que você venha fazer. E evidentemente, quando eu digo seja o que for, eu estou me referindo a coisas corretas, nobres, éticas, coisas valorosas. Então, a gente sempre que se coloca na posição de agir, de avançar na direção de algo que é correto, de algo que é nobre, de algo que é valoroso, de algo que vai contribuir para a vida de tanta gente, você sempre encontrará resistência. Muito provavelmente, alguém vai parar e dizer que você está errado. Muito provavelmente, alguém vai questionar suas intenções. Muito provavelmente, você vai ser julgado em suas motivações. Muito provavelmente, as pessoas não compreenderão os seus motivos verdadeiros e farão muitas críticas ao seu movimento. Sobretudo, se você for uma espécie de pioneiro, pioneira. Sobretudo se você se dispuser a fazer o que ninguém no seu ecossistema tinha feito antes. Você vai perceber que esse seu movimento na direção de um sonho ainda não realizado pelas pessoas que estão com você, você será criticado. E aí vem um problema. O medo da crítica. Muita gente para aqui porque morre de medo da opinião das pessoas. Vejam que maluquice. Vejam que loucura. Tem muita gente no mundo que não dá conta da própria vida, mas sabe dizer exatamente como que o outro tem que viver. Isso não é bizarro? A pessoa não dá conta de si, a pessoa não cuida de sua própria vida, mas tem na ponta da língua a direção para dar a respeito da vida de um monte de gente. Quer ouvir uma coisa mais maluca ainda? Mais doida ainda? Do que essa que eu acabei de dizer? Vou lá, vou dizer. Se prepare para receber isso. A coisa mais doida ainda é você se importar com o que essa pessoa diz. Se é bizarro uma pessoa que não dá conta da vida dizer como os outros têm que viver, é muito pior saber que você está dando trela para essa pessoa. Então você precisa entender o seguinte, que as pessoas vão criticar, sobretudo aquelas que não estão envolvidas em coisa nenhuma. Então você precisa se desprender, precisa ter coragem para enfrentar a crítica, seja de quem for. E deixa eu te dar aqui 3 motivos básicos pelos quais as pessoas fazem críticas aquelas que resolvem com coragem ganhar a vida. Primeiro motivo para as pessoas criticarem os outros que têm coragem de encarar e ganhar a vida. Inveja. É um sentimento universal, não adianta dizer que você não é invejoso, porque em algum momento você já sentiu inveja. A inveja é uma tristeza causada
pela bem-aventurança, pela felicidade do outro. Em algum momento a gente sente isso. E o nosso desafio é conter esse negócio e transformar a inveja em admiração e estímulo. Mas a verdade é que muita gente vai ficar aborrecida com o seu progresso. E elas vão criticar. E às vezes vão criticar sem nenhuma compaixão. Segunda razão pela qual as pessoas criticam: medo. Medo de serem expostas. Quando uma pessoa que por preguiça existencial parou e sentou na vida, percebe que alguém do seu lado está dando passos na direção que ela deveria seguir, ela teme ser exposta. Exposta como alguém que tem preguiça de buscar uma vida sensacional. Então as pessoas criticam por inveja, as pessoas criticam por medo e também as pessoas criticam por insegurança, em terceiro lugar, por insegurança. Talvez você tenha do seu lado alguém te criticando, alguém muito especial, muito caro para você, alguém que sempre fez parte da sua vida e que agora está vendo você subindo degraus mais elevados. Essa pessoa, ou porque não quer, ou porque não tem competência, não consegue te acompanhar. E quando percebe você tendo êxito, sucesso na direção da vida que você está construindo, ela teme ficar fora de sua vida. Ela teme perder você. Afinal de contas, você começa a aparecer com novos amigos. Você começa a aparecer com novos objetivos. Você já não pede tanto a opinião dessa pessoa. E essa pessoa que ama você, que gosta de você, pode te criticar por essa insegurança, por esse temor de não ter mais a sua companhia. Diferentemente das outras pessoas que, por inveja ou por medo, tentam te segurar com suas críticas, esse terceiro grupo, pessoas que têm insegurança, o medo de perderem você como amigo, essas pessoas merecem um pouco da sua atenção. Se essa pessoa realmente ama você, acredito eu que ela só tem duas opções. Se ela realmente quer o seu bem, ou ela te acompanha, ou ela te apoia. Se ela te acompanhar, ótimo, você vai ter um companheiro nessa jornada. Agora, se ela disser, eu não tenho condição de te acompanhar por vários motivos, mas eu tô aqui para dizer que eu sou o seu maior incentivador ou sua maior incentivadora. Então você precisa dar uma atenção especial a essa pessoa que por insegurança te critica, porque talvez o que esteja por detrás das suas críticas seja o medo de perder o seu carinho, a sua atenção, a sua amizade. A essa altura, é importante que você saiba que a gente só age com coragem quando pensa com coragem. Da mesma forma, a gente só age com medo porque pensa com medo. Então você precisa todos os dias fazer um esforço muito grande para mudar a maneira como pensa. Guarde isso. Pessoas corajosas são pessoas que têm pensamentos corajosos, pensamentos encorajadores. Eu já fiz isso com você e vou fazer de novo. Põe aí um microfonezinho dentro da sua cabeça. Deixe esse microfone captar as conversas, as falas, as frases que você diz lá dentro no seu interior. Essas falas, essas frases te empoderam? Dizem coisa do tipo, vai lá, corre atrás, tenta de novo, a porta se fechou, mas tem uma outra, não desista, siga em frente, passe pelo vão, continue caminhando? Ou essa voz te diz, nem tente, você não tem a menor condição, você nunca vai chegar aos pés de A, você nunca terá o que ele tem, você não tem condição de seguir essa jornada. É isso que você fala? É esse som que o seu microfone interno capta? Gente, é fundamental que vocês entendam que a gente só age com coragem quando pensa com coragem. Então você precisa alimentar a sua cabeça com pensamentos corajosos e precisa empobrecer, deixar morrer de fome, de inanição, desidrate os pensamentos de medo. Então é hora de você se afastar de pessoas que só te assustam, é hora de você se afastar de pessoas que só gostam de notícia ruim, é hora de você se afastar de pessoas muito críticas, é hora de você se aproximar de gente que está crescendo, de gente que sonha, é hora de você se aproximar de pessoas que vão te ajudar a enxergar melhor esse futuro brilhante na sua cabeça. Agora, é importante a gente entender que a coragem sem planejamento não serve de nada. Eu estou falando aqui de uma pessoa corajosa, mas para que a gente possa realmente ter uma mente robusta, é fundamental que a gente tenha um planejamento de construção de uma mente corajosa. E como é que a gente faz isso? A gente tenta controlar a vida de várias formas, mas a gente não tem controle de coisa nenhuma. Isso não significa que a gente não possa fazer planos, pelo contrário. Porque a vida é incerta, porque a gente sabe que sofrimento é uma coisa dada nesse mundo, a gente tem que se antecipar e fazer alguns planejamentos. Então, para que você mate o medo, para que você diminua significativamente a força do medo na sua cabeça,
É importante que na sua mente você crie uma estratégia, um plano de ação, que você veja onde vai chegar e que você escreva, que você desenvolva um plano de como vai chegar nesse lugar. É importante que você elabore um processo simples, nada muito complexo, não fica preocupado, não tenho as ferramentas, nunca fiz escola de administração, não é isso. É importante que você simplesmente comece a dar passos em direção a um programa minimamente organizado para que você remova do seu caminho as pedras que você consegue antecipar, que você consegue enxergar. Então é importante, para que seus pensamentos sejam encorajadores, que você trabalhe com excelência, que você planeje, que você aprenda a cuidar bem do seu dinheiro, que você saiba fazer reserva de emergência, que você invista muito amor no seu relacionamento conjugal, que você esteja presente na criação dos seus filhos, que você seja uma pessoa presente, ativa, proativa no seu trabalho, que você dê passos concretos de construção de uma base sólida para que a sua vida não fique tão vulnerável. E então, quando você tiver feito a sua parte com todo o seu empenho, você vai perceber que não há motivo para viver amedrontado, assustado, assustada. E quando você olha para o seu entorno e percebe que naquilo que depende de você está tudo muito bem feito, você vai ter coragem. E a sua coragem está fundamentada, em primeiro lugar, numa pessoa, em Deus. Você precisa entender que Deus é o sustentador de todas as coisas. Sem Ele a gente não respira. Sem Ele a gente não faz nada. Deus é a energia que dá energia para tudo que tem energia. E sendo que Deus não recebe energia de lugar nenhum. Ele é autossustentado, Ele é completamente independente. Então tudo e todos dependem dEle. Quando você tiver na sua mente que este ser poderosíssimo, chamado Deus, é o seu parceiro na construção de uma vida sensacional, você vai ganhar coragem, você vai ganhar ímpeto, garra, para que você de fato construa uma vida sensacional. Então, em primeiro lugar, você precisa ter uma fé robusta nesse Deus. É a minha dica. Eu não sei se você que está me assistindo é uma pessoa religiosa, eu não sei se você é uma pessoa que tem algum preconceito com religião, mas deixa eu te dizer, ao longo de mais de 3 décadas eu tenho caminhado de tal maneira que a minha fé tem sido fortalecida a cada dia por causa desse relacionamento que eu tenho com Deus. Isso me ajuda muito, me ajuda a dar passos corajosos, porque eu olho para quem Ele é, eu sei do que Ele é capaz de fazer e isso me encoraja enormemente. Então eu quero te incentivar a pelo menos abrir a possibilidade para você se relacionar com esse Deus de uma forma mais direta e perceber o benefício gigantesco que isso tem sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, quando você entender que Deus, esse grande ser poderoso, supremo, está aqui para te ajudar a construir uma vida sensacional. E a segunda razão para você ter coragem, além da fé em Deus, é fé em você. E quando eu falo de fé, eu quero aqui simplesmente traduzi-la como confiança, porque é isso que a palavra fé significa. Fé é um ato de confiança. Fé se percebe com um sentimento ou como um sentimento de confiança. Então, quando você estuda, você pode ter fé de que vai fazer uma boa prova. Quando você cuida bem da saúde, você pode ter fé de que provavelmente vai ter uma boa velhice. Quando você guarda dinheiro com responsabilidade, você pode ter fé / confiança de que susto toda hora você não vai passar. Então, ter fé em si só serve para quem de fato faz o dever de casa. Então, para que você construa uma vida mental de coragem, você precisa alimentá-la de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece o seu poder, o seu amor, a sua bondade, e isso te empodera. E quanto mais você faz o seu dever de casa, mais autoconfiante você fica. Você já viu aquela pessoa que estuda, faz a prova e fica doida para o professor entregar a nota para saber quanto tirou? Agora você deve conhecer aquela pessoa também que não estudou nada, não estudou coisa nenhuma e fica desesperado e pede a Deus para que o professor jamais entregue a nota porque ela não quer saber. Você já viu aquela pessoa que cuida bem do dinheiro, aquela pessoa que é super responsável com as finanças, ela fica doida para ver o seu dinheiro aumentando, ela fica louca para ver os ganhos que tem, porque ela cuida bem. Agora já viu aquela pessoa que cuida mal do dinheiro? Ela atravessa a rua do banco, ela não quer saber quando tem na conta, ela tem medo de pôr a mão ali. Então a gente constrói coragem quando cuida bem das coisas, quando cuida bem da nossa relação com Deus e quando a gente cuida bem da vida que Deus nos deu. É assim que a gente cria coragem, enchendo a cabeça de Deus e vivendo de maneira responsável. Você quer construir uma vida sensacional? Eu já estou construindo a minha. Eu já comecei meu projeto há um tempo atrás e estou vendo a coisa acontecer. Mas saiba que só pessoas corajosas conseguem construir uma vida sensacional. Você vai construir uma vida sensacional, porque hoje você aprendeu
que a coragem a gente constrói ao lado de Deus e coragem a gente constrói sendo responsável com a vida que Ele deu. Então é muito, muito, muito importante que você saiba que você já tem, sobretudo se chegou até aqui nesse vídeo, você já tem agora tudo o que você precisa para, de fato, ter uma vida sensacional. Nada pode impedir você. Coragem mora aqui. Você é o dono da sua cabeça. Despeje todo o medo, desidrate o medo, para de ficar dando espaço para o medo viver governando você e comece a encher sua cabeça de coragem. Comece a encher sua cabeça de coragem e você vai perceber o quanto as coisas vão mudar, inclusive externamente no seu mundo concreto, a partir do momento que você mudar aqui. A mudança será rápida, perceptível. Você verá que quando começa a mudar na cabeça, as circunstâncias concretas começam a mudar muito rapidamente. Deixa eu terminar esse vídeo lendo as palavras de um escritor que eu adoro, chamado John Maxwell. Ele fala sobre coragem de uma maneira muito bonita e muito poderosa e muito verdadeira. Eu quero ler para vocês aqui rapidamente as palavras de John Maxwell. A vida que você leva irá se expandir ou se encolher em proporção ao grau de coragem que você exibe. Aqueles que estão dispostos a assumir riscos, aqueles que estão dispostos a explorar seus limites, aqueles que estão dispostos a enfrentar seus defeitos, aqueles que estão dispostos a, às vezes, sofrer uma derrota, irão mais longe do que as pessoas que timidamente seguem pelo caminho seguro e previsível. Você quer continuar nesse lugar de marasmo? Claro que não. Você quer prosseguir. Então corra o risco, vale a pena. Mas você talvez diga, mas eu tenho medo de tomar uma decisão e errar, eu tenho medo de tomar uma decisão e ofender alguma pessoa, eu tenho medo e por isso que eu não tomo decisão nenhuma. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente toma a decisão errada ao longo da vida várias vezes. Nem toda decisão que a gente toma, as pessoas corajosas estão aí para dizer isso, nem todas as decisões que elas tomaram foram decisões boas. Mas eu vou te dizer uma coisa, uma decisão não tão boa é 1 milhão de vezes melhor do que decisão nenhuma. E sabe como é que a gente corrige uma decisão que a gente tomou e não foi muito boa? Tomando uma melhor ali na frente. É no movimento que você descobre o melhor caminho, não parado. Então, vamos decidir começar agora. Comece pequeno. Você vai olhar lá para frente e vai ver você grandona, grandão, cheio de alegria, com um brilho enorme. E talvez hoje você diga, eu não tenho a menor condição de chegar lá. Tem sim. Você vai criar a sua Apple, como eu falei, você vai criar o seu iPhone passo a passo. E você vai percebendo que um ato corajoso vai dando coragem para um outro ato corajoso e assim você vai acumulando coragem, sua vida vai se expandindo. Então guarde isso no seu coração. A coragem é uma das virtudes mais admiradas pela humanidade. E a coragem é o fermento que faz a massa da nossa vida se expandir. Então é isso. Se esse vídeo foi legal para você, dê o seu like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, por favor. Me acompanhe também no Instagram, me acompanhe também no Facebook. Você pode controlar @FabrinhoViguier, um monte de conteúdo desse tipo que com certeza vai ajudar muito você. Repasse bastante esse vídeo, viva a vida, curta a vida, expanda a vida, seja corajoso, seja corajosa e assim a gente vai construir uma vida sensacional, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.